Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo por aqui e para falar das semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores que terminaram na noite desta quinta-feira. Teremos final brasileira na Copa Libertadores, final entre Brasil e Argentina na Copa Sul-Americana. Estou com a camisa do Grêmio aqui, mas para falar de competições em que o Grêmio não foi bem. Libertadores, realmente esse ano o Grêmio caiu cedo, ainda nas oitavas de finais, decepcionou, mas tá valendo ainda porque somos tricampeões, ainda estamos ali entre os brasileiros com mais títulos da Libertadores, vamos se manter assim por pelo menos mais um ano. Mas antes de falar dos confrontos, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Lembrando para seguir a gente também lá no Instagram e para entrar no nosso canal do WhatsApp, que tem notícias aí o dia todo sobre futebol, sobre muito esporte. Mas vamos falar primeiro sobre a Libertadores, que definiu primeiro os finalistas. Na terça-feira a gente teve a volta no Monumental de Nunes, lá em Buenos Aires, entre River Plate e Atlético Mineiro. O Galo havia vencido por 3-0 na ida. Teve uma festa enorme da torcida do River Plate, mais de 80 mil pessoas no Monumental de Nunes. O River Plate teve muito mais a bola, pressionou, mas teve vários escanteios ali, mais de 30 finalizações ao longo do jogo. O Atlético Mineiro produziu pouco ofensivamente, segurou pouco a bola, preferiu mais se defender, mas se defendeu bem, não tomou uma pressão tão grande assim, chances claras, ou num volume maior, numa pressão infernal do River Plate. Conseguiu segurar bem e está na final. O time do Eu Acredito é finalista mais uma vez da Libertadores, finalista pela segunda vez em sua história. Não jogou um futebol muito vistoso ao longo da temporada, mas mesmo assim foi muito competitivo na hora dos mata-matas, principalmente sendo uma equipe sólida defensivamente e com os atacantes decidindo. Paulinho, Hulk e Daverson muito importantes nessa reta de chegada, e a equipe chega com essa competitividade à final da Copa do Brasil e a final da Libertadores. No Brasileirão, onde precisou de mais regularidade, a equipe não foi bem. Na outra semifinal, a gente teve no Centenário, lá em Montevidéu, no Uruguai, o Peñarol recebendo o Botafogo. O Botafogo poupou alguns titulares. Thiago Almada ficou no banco. Luiz Henrique e Igor Jesus, que estavam pendurados, nem entraram. O zagueiro argentino Barbosa ficou no banco também, entrou só no segundo tempo e entrou bem. E o Botafogo não fez uma partida boa, uma partida muito ruim da equipe alvinegra, do Glorioso. O Peñarol pressionou demais desde o início, mas faltou qualidade ao Peñarol, até pressionou bastante, conseguiu fazer 1-0 ainda no primeiro tempo num golaço de fora da área do Baeza. No segundo tempo, o mesmo jogador em mais um belo gol de fora da área fez o 2-0, a equipe pressionou, tentou pressionar. No momento do segundo gol, inclusive, estava com um jogador a menos, o goleiro Aguirre, que é muito fraco, não foi titular nem no América Mineiro, rebaixado na temporada passada. Fez uma bobeira, pisou no John no intervalo, foi expulso. Depois o Botafogo teve também o Matheus Ponte expulso, e ficou ali naquele 2-0, o Peñarol tentando ensaiar uma pressão, mas não conseguiu sair muito mais do que isso. Na reta final, num contra-ataque, o Thiago Almada acabou descontando para o Botafogo. No lance seguinte, o Peñarol fez até o 3-1, mas não conseguiu pressionar mais do que isso. E o Botafogo, merecidamente, depois do 5-0 na ida lá no Rio de Janeiro, se garantiu na sua primeira final de Libertadores da história, final no dia 30 de novembro, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, uma final brasileira no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, na Argentina. Isso vai ser a famosa loucuragem. Mais pra frente a gente vai até falar um pouco mais sobre o confronto, sobre quem chega como favorito, quem chega melhor, sobre alguma questão de encaixe tático, pode ter lesões. A gente ainda vai ter data FIFA nesse meio, o Atlético Mineiro disputando os dois próximos domingos a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Isso pode também alternar muita coisa em relação ao Atlético. O Botafogo está liderando o Brasileirão, está nessa disputa ferrenha com o Palmeiras. Então, essas questões de quem Atlético campeão da Copa do Brasil ou vice, Botafogo campeão brasileiro ou vice, ou ainda não disputa, isso pode mudar muito a questão do ânimo
das duas equipes para a grande final. Acho que hoje o Botafogo joga um futebol melhor, mas o Atlético Mineiro é mais cascudo, é mais parrudo nesse tipo de competição, não tem a questão de precisar tanto de um título como o Botafogo precisa. Então, por esses motivos, eu dou um 51-49 hoje para o Botafogo, mas como eu falei, a final é só no dia 30 de novembro, então um mês ainda. Até lá muita coisa pode mudar. Agora entrando na Copa Sul-Americana, a gente teve na quarta-feira o Cruzeiro indo até o La Fortaleza em Lanús para encarar o Lanús, tinha empatado no Mineirão em 1-1, venceu na Argentina por 1-0, o gol do Caio Jorge, teve várias oportunidades, poderia inclusive até ter feito um placar melhor, foi superior e mereceu a classificação. Primeira vitória do Fernando Diniz no comando técnico do Cruzeiro e na hora certa, logo no jogo mais importante. Então, uma vitória merecida e uma classificação justa do Cruzeiro. A equipe não tem jogado um grande futebol já na reta final do trabalho do Fernando Seabra. Era assim, o trabalho do Fernando Diniz não vem tão bem, mas a equipe fez um confronto digno contra o Lanús, foi superior, mereceu a classificação e chega a uma final continental depois de 15 anos. É uma equipe cascuda, uma equipe que tem um bom elenco, e a final no dia 23 lá em Assunção, então tem mais de 20 dias para evoluir, para o trabalho do Fernando Diniz evoluir, para a equipe chegar firme, chegar forte aí nessa final de Copa Sul-Americana. E agora há pouco a gente teve o jogo de volta lá no El Cilindro em Avejaneda, mais uma festa inacreditável da torcida argentina para o jogo entre Racing Clube e Corinthians. Lembrando que na semana passada o jogo havia terminado empatado em 2-2 na Arena Corinthians. Hoje o Corinthians começou muito bem, começou pressionando, abriu o placar logo cedo, bela jogada do Memphis Depay, gol do Yuri Alberto, 6 minutos, 1-0. Mas depois o Corinthians foi recuando demais, o Racing passou a pressionar e virou já na reta final do primeiro tempo com 2 gols do colombiano Quinteiro, que foi o nome do jogo. Jogou demais, é um cara que não tem um físico tão bom, mas que tem muita qualidade. Marcou o primeiro de pênalti, depois marcou o segundo, saindo cara a cara com o Hugo Souza. No segundo tempo o Racing se fechou um pouco mais, deu a bola para o Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu pressionar, e o Racing foi segurando aquele resultado até o final e garantiu a classificação 2-1. Para falar um pouco do Corinthians, chegou no limite onde podia na Copa do Brasil e na Sul-Americana, semifinal. Acho que o elenco melhorou, mas melhorou muito na reta final das competições. Então ainda é uma equipe um pouco incipiente. Agora foco total no Brasileirão em tentar se livrar do rebaixamento. No momento até saiu da zona do rebaixamento. Sobre o Racing, é uma equipe que vem bem, é uma equipe que vem em bom momento, é uma equipe que vem em uma boa temporada e está no momento, inclusive, melhor do que o Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro até tem mais argumentos, tem um time tecnicamente superior. Acho que é um confronto que chega muito igualado. Eu coloco hoje 50-50 pelo elenco, vou dar um levíssimo favoritismo para o Cruzeiro. Tá, vou colocar 51-49, mas é um confronto que chega muito equilibrado dia 23 em Assunção. Mas é isso aí, galera. Deixem nos comentários o que vocês acharam das semifinais, de mais uma final brasileira, Brasil dominando demais na Libertadores. Já vamos para o 5º ano consecutivo com o título, 6º ano consecutivo já com o título do futebol brasileiro. Mais uma final brasileira, e nos últimos anos várias finais, tivemos Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Ano passado a gente teve o Boca na final, perdendo para o Fluminense, mas agora mais uma final brasileira entre Galo e Botafogo. Então um domínio muito grande do futebol brasileiro. Mas diz aí o que vocês esperam das duas finais, Cruzeiro e Racing, quem vocês acham que chega como favorito, na Libertadores também entre Galo e Botafogo. E lembrando sempre de curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. É isso aí, até mais!